Então, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar dando essa aula de Informática Avançada 2. O foco dessa aula, ela não será igual às outras, que eu focava muito o Excel. Esse módulo, esse componente, nós vamos ver todas as estruturas. Nós vamos ver configuração de computadores, nós iremos ver modelos, versões, tipos de versões de sistemas operacionais, igual nesse caso aí da Jéssica. Por que o Windows 7 não está conectando? Tem a ver com a versão? A gente vai estar vendo essa parte aí. Nós vamos estar vendo por que surgiu o computador, qual foi a função. Ou seja, nós vamos falar essas 10 aulas, que começa hoje, dia 17 de outubro de 2023, e vamos finalizar no dia 31/10, ou seja, daqui exatamente a duas semanas. Esse curso são 2 semanas, onde teremos 10 aulas. Nós teremos aula hoje, dia 17, a primeira, teremos aula dia 18, a segunda, teremos aula dia 19, terceira aula, que vai dar numa quinta-feira. Nessa sexta não teremos aula, eu não sei o motivo, mas no cronograma não tem aula. No dia 23, a quarta, 24, a quinta, 25, a sexta, 27, a sétima. Aí, dia 27, a sétima, 5, não, oitava na verdade. Então, 3 aulas essa semana, 5 aulas semana que vem, e na outra semana, segunda e terça, finalizaremos. Para quem não está acostumado com essas aulas de informática online, toda aula ele tem uma atividade. Então, quem acessou o Classroom já tem noção da nossa atividade já. Pessoal, as atividades, elas são bem teóricas, ou seja, não são atividades complexas. São atividades que vocês... eu já estou falando de cara, pessoal, porque tem alunos que não querem fazer atividade com medo da dificuldade. Ah, professor, eu tenho dificuldade, faz muito tempo que eu não escrevo. A atividade, ela é no Classroom, ou seja, vocês vão escrever lá. Ah, professor, eu não tenho computador. No próprio celular você pode escrever, entendeu? O Classroom tem essa autonomia de você estar escrevendo esse conteúdo. Quando você escreve, na maioria das vezes são 2 atividades e já envia, você já está a atividade enviada. Por que eu falei para vocês não fazerem atividade antes da nossa aula? Aconteceu na turma passada, aluno fazer atividade antes de começar a aula, e na hora que eu vou explicar, professor, eu pensei que era isso, e eu vi que a minha resposta não era nada que você falou. Então, não tem como fazer de novo, porque você já cadastrou o seu e-mail para estar mandando atividade. Então, você não consegue fazer 2 atividades. Então, por isso que eu falo para vocês fazerem. Primeiro, a nossa aula é das 18 horas às 22. Então, das 18 às 19, o material é postado que vocês podem ler. A nossa aula é das 19 às 20. Ele é só 1 hora de aula ao vivo. E das 20 às 22, você já aproveita, pessoal. Você já está ao vivo, terminou a aula, já faz logo a atividade, que aí você fica livre. Nesse exato momento, estamos com 16 alunos online. Ou seja, pouco mais da metade. Pessoal, põe lá no grupo para mim lá, que a aula começou e só temos 16 alunos online. Eu quero mais, tá bom? Eu gosto muito. Para quem já teve aula comigo, já fizeram até um meme comigo, de eu ser um professor chato na atividade.
A atividade não é difícil. Eu vou até mostrar para vocês depois qual é a atividade. Então, essa atividade é para validar a sua aula. Não adianta eu assistir a aula, por exemplo, quem participar aqui agora da aula, e não fazer atividade. Não vai passar. Não vai ter direito a certificado. Tá bom? Então, ele é bem tranquilo e vou estar mostrando para vocês essas informações. Alguém está fazendo atividade pelo Cotec pela primeira vez? Sim, eu, professor. Juliana, Juliana. né? Juliana. Mais alguém? Eu também, Taline. Pessoal, o Cotec, ele tem inúmeros cursos. É, eu só vou falar uma coisa com vocês. Não tem ainda previsão para 2024 termos cursos online. A priori, 2024, todos os cursos serão presenciais ou EAD, ou seja, tem um dia presencial. Então, se não tem essa previsão ainda, nós temos o mês de outubro, que vocês estão fazendo curso, mês de novembro e a metade de dezembro. Então, esses dois períodos, esses 2 meses praticamente de aula ainda, 2 meses, porque as aulas até dia 18 de outubro, de dezembro. Aproveitem, faça tudo que vocês puderem de curso nesses dois meses. Não sabemos se para 2024 teremos online. Presencial sim, EAD também, mas online não sabemos ainda, tá bom? Eu particularmente, eu só dou aulas online. Para quem já teve aula comigo, eu particularmente, eu falo de Goiânia. Eu não estou em Santa Helena. Então, até eu falei com o Rony ali, brinquei com o Rony, eu sou de Formosa. Ou seja, eu estou de Goiânia, ou seja, eu estou nessa ponte, Santa Helena, Goiânia, Formosa. Tem pessoas de outras regiões fazendo curso. Fala, Rony. Só para tirar uma dúvida já contigo, qual a diferença da aula EAD para a aula online? Qual o paradoxo entre as duas? Certo. Eu também dou aula EAD. Então, as aulas EAD, ele é 80% online e 20% presencial. Então, você precisa participar da aula presencial. Entendi, Então, entendi, a online não. Vocês vão fazer as 10 aulas online. Ou seja, vocês não entendi. precisam ir lá em Santa Helena, vocês não precisam, aonde vocês estiverem, depois de um período. Pessoal, o certificado, ele pode demorar de 20 a 90 dias, tá bom? Não está demorando isso tudo. Quem está fazendo curso, muitos aqui já estão fazendo curso comigo, não pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez. Então, o certificado demora um pouquinho. Por quê? Eles mandam, primeiramente, o Cotec, Luiz Humberto de Menezes, é da cidade de Santa Helena. Então, o que eles fazem? Eles fazem todos os certificados, eles emitem para Goiânia, a UFG valida os certificados, volta para Santa Helena, aí quem é de Santa Helena ou da região, vai lá e pega o certificado na mão. Aqueles que são de outras cidades, têm a autonomia de pegar o certificado em PDF. Então, eles mandam para vocês colorido PDF e vocês imprimem naturalmente e conseguem assinar. Então, tranquilo. Pode moldurar ela, pode tirar umas 2 cópias, uma cópia moldurar e a outra vocês podem guardar para mandar para quando for fazer emprego, precisar dos certificados. Pode imprimir Pra... também, eu acho. Hã? Pode imprimir também, eu acho. Pode imprimir, pode moldurar ela depois, fazer um certificado. Tem gente que gosta de moldurar e ter os certificados. Então, essa parte. Pessoal, antes de começar, alguma pergunta? Professor, eu não participei do módulo anterior. Tem algum problema? Não tem. Você pode depois.
você pode fazer outros cursos. Por exemplo, eu estou montando a turma do Intermediária 1. O Intermediária 1, o foco dele é o Excel. Então, quem tiver interessado, das 10 aulas, 7 é Excel. Então, quem tiver interessado, entra lá no site da Escola do Futuro, ou do Cotec, desculpa, e lá você vai escolher Informática Intermediária 1 online, Luiz Humberto de Menezes, à noite. Como essa aula está sendo gravada, se vocês depois tiverem dúvida, vocês podem ver e entrar no link. Qualquer coisa, eu posso mandar o link depois no grupo das inscrições. Então, Ah, não, por favor, então. Luiz Porque o Humberto, Excel é muito importante, né? Excel é muito útil, muito útil. Nossa. Por exemplo, quem fez comigo no Intermediária 1 fez muito Excel. Eu vou mandar no grupo, tá bom, pessoal? Então, eu vou Ah, mandar. tá certo. Essa outra turma que eu estou montando é para começar imediatamente após essa turma. Ou seja, como o dia 2 é feriado, eu acho que eles não vão começar dia 1º. Pode até ser que comece dia 1º, não sei. Mas se não começar dia 1º, deve começar dia 6. Então, começando dia 6, olha para vocês verem, pessoal. Vocês podem terminar o mês de novembro com 3 certificados. Não, é bom, né? O Então, Excel a gente usa bastante em empresa. muito, Aí ele eu é vou muito tentar, utilizado. então, vai dar. Então, Isso é bom. eu vou mandar o link na hora que terminar. Lembrando que essa turma já está em montagem, já estão mandando documentos para os alunos, tá bom? E lembrando que essa turma automaticamente ela é comigo. Então, já organiza comigo. Então, pessoal, eu vou começar. O link é só de 1 hora. Então, eu vou ser mais breve possível agora, para a gente ter pelo menos meia hora de explicação de conteúdo, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou mostrar mais ou menos algumas informações. Primeira informação, ó, a programinha de gravação. Esse que é o nosso conteúdo de hoje, está até postado. Então, pessoal, aquela hora que eu falei para vocês acessarem o Classroom, tudo é postado por lá. Então, aqui no Classroom, ele tem o Avançada 2 e pessoas, ó, a turma tem 30, 26 alunos se inscreveram, 4 ainda não. Quem aqui está online que não clicou naquele link? O Rony, você não clicou? Rony, eu vou chamar você de Rony, tá bom? Eu acho que daqui não tem ninguém, não. Acho que todo mundo clicou. Não, beleza. Então, a hora que eu tiver a listagem das turmas, eu vou saber quem é que fez, quem é que não entrou. Eu cliquei. Você está falando Rony Formosa, Ronivaldo? Isso, mas o pessoal me chama de Rony mesmo. Acertou em cheio. Porque Eu parece cliquei no Rony. link. Rony, é isso mesmo. Eu cliquei. Não, beleza. Então, pessoal, ó, nós temos Alana, Aleciene, Amanda Alves, Amanda Brito, Beatriz, Fábio Avelino, Jeane, Jefferson, Jéssica, João Fernando, Juliana, Lidiane de Paula. Olha, a Lidiane entrou 2 vezes, então não é 26, então é 25. Lorena, Luana, Marailda, Maria Heloísa, Nilra, Priscila, Ricardo, Rony, Rosane, Taline, Thalita. E o vírus é o Brenner, né, Brenner? Sou eu mesmo. Depois eu troco esse nome. E Vitória, vou subir aqui, Vitória Santos.
Então, algum nome que está agora na aula que eu não falei? Então, beleza. Então, depois eu desculpo quem esses 5 então, na verdade, que não entraram. Então, pessoal, quando eu libero para vocês a atividade, ele é liberado aqui, ó, postado às 18h04. Então, aqui tem a atividade em PDF e a atividade da aula de hoje. Então, se você clicar aqui, ó, agora eu estou como aluno, eu não estou como administrador. Então, ó, 17, atividade de história dos computadores. Aí eu coloquei 2 perguntas que vocês vão colocar o que vocês entendem. Por que a história do computador? Por que entender a história dos computadores nos dias atuais? Qual que é a vantagem de entender? Então vocês vão escrever. Pessoal, porque é bom entender como foi a origem, como surgiu os computadores. O computador ele surgiu foi para a guerra. Então, hoje os computadores ele tem as capacidades que na época eram bem inferiores. Então você vai escrever. Você lembra do primeiro computador que você mexeu? Quando eu falo você mexeu, você ligou, você utilizou. O que você lembra dele? Formato, configuração, como eram as peças. Então eu quero que vocês escrevam o que vocês acharam e vai clicar no enviar. Ou seja, não é nada de anormal. Aí quando vocês clicam, eu vou voltar aqui, ó. Aparece no formulário para mim, ó, formulário 1, aparece, quer ver? Já teve uma pessoa que já fez atividade. Então, vamos ver quem foi a pessoa. A Thaline já fez. Pessoal, quando eu falo não faça atividade antes da aula, não quer dizer que você não pode fazer antes. Pode. Só que, como também essa atividade estava bem tranquilo, né, Thaline? Então, foi bem simples. Mas vai ter atividade que você não vai entender de cara e que você vai precisar da aula para você fazer a atividade. Então, até aqui tranquilo, pessoal? De boa até agora. Aí aqui, ó, eu vou colocar, depois da nossa aula, eu vou adicionar, eu vou vir aqui, editar, e vou colocar o link da gravação do YouTube. Para ficar mais fácil para vocês, aqui no Google, no YouTube, quer dizer, para vocês saber quando o meu vídeo vai estar postado, o que vocês podem fazer? Vocês já podem vir, claro, ao que eu postar o primeiro vídeo, nós temos aqui, ó, no meu canal, o meu canal é Professor Fábio Queiroz, vai estar os vídeos, ó, então, atualmente eu tenho 339, hoje ele vai inteirar o vídeo 340, o problema é que só inscrito que eu tenho pouquinho, mas só tenho 183, eu estou na meta, pessoal, dos meus 1000 inscritos, a hora que eu tiver 1000 inscritos, eu começo a ganhar dinheiro nos meus vídeos, então, quando vocês clicarem, por exemplo, no vídeo, vamos entrar num vídeo qualquer aqui do YouTube, por exemplo, vamos entrar aqui, por exemplo, eu vou clicar num vídeo aqui de informática, que eu não conheço a pessoa. Então, na hora que você for clicar no vídeo que eu vou mandar para vocês, clica no inscrever. A hora que você clicar no inscrever, o que vai acontecer? Você vai ter como
a hora que eu mandar o vídeo no YouTube, vocês já vão ter uma notificação daquele vídeo novo que eu lancei. Aí aqui, ó, quando você clicar num vídeo, esse vídeo aqui foi da semana passada. Aí vocês vão clicar, ao que você for, você vai organizar essa parte e vai ter todas as noções de todos os nossos vídeos. Esses vídeos meus não são só de informática, também estão de matemática, que eu também sou formado em matemática, então vocês vão ter todas essas informações. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então vamos começar o que é a nossa aula de hoje. As minhas aulas, elas costumam ser práticas. Então, vocês podem estar fazendo junto comigo. Quem tem computador pode assistir a minha aula pelo celular e fazer no computador a atividade, junto comigo, tá bom? Quem tiver, pode fazer. Então, o nosso tema é a história e a evolução dos computadores. Pessoal, alguém chegou a usar o Windows XP? Eu já usei, mas tipo, Usar, eu era muito não pequeno, ver, não lembro quase usar. nada. Eu cheguei a usar, mas eu era muito pequeno, não me lembro de muita coisa, não. Ok. Também cheguei a usar, mas há muitos anos atrás. Aí parei de praticar, é igual bicicleta, se não praticar, cai. E o Windows 98? Também. Esse aí, quando foi criado, não era nem espermatozoide. 95? Ferrou, tinha 15 anos de idade, mais ou menos aí mesmo. Uai, então, Rony, nós temos praticamente a mesma idade, então. É algo em torno de 4.3, 40, mais ou menos. Eu tenho 43, então, É. Fevereiro de 80, isso mesmo. eu sou de março de 80. Você é um mês mais velho que eu. Que dia que você é? 19 de fevereiro. Eu sou 13. Então, praticamente, você é mais velho que eu quase um mês. Bacana. Então, respeita, a antiguidade é posto, viu? Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa aula de hoje, ela não é nada prática. Nós vamos falar um pouquinho. Então, nós vamos falar como surgiu o computador. É um conteúdo, pessoal, que toda turma eu preciso trocar ideia. Quem já teve aula comigo, tá vendo que o conteúdo é outro, né, Brenner? O tema Exatamente. o tema é o mesmo, porém o conteúdo é novo. Então, pessoal, professor, então se eu vou ter algumas aulas repetidas? Você pode ter o conteúdo repetido, mas sempre a aula é diferente. Então aqui é um computador da pré-história, onde nós temos um monitor, um gabinete, uma impressora. Pessoal, não confundam impressora com multifuncional. E o que está entre o gabinete e está entre a impressora, um scanner. Então, eram coisas que eram muito utilizadas naquela época. Mas como surgiu o computador? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua evolução. Então, nós temos a geração 0, que é de qualquer época, 1400, 1500, até 1945. Por que eu falo de qualquer época? Porque para muitos, o primeiro computador é o ábaco, e para muitos, o primeiro computador é a calculadora. Então, Vai depender da sua definição de computador. vai ter de acordo com a sua definição. É tanto que, se você pegar uma calculadora e ver ele em inglês, está lá, Electronic Calculator, calculadora eletrônica. Então, todo computador ele é um eletrônico. Aí nós temos a primeira geração, que é de 45 a 55. Lembrando que essa primeira geração é a geração Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi quando nós tivemos aquela guerra entre Estados Unidos
E não foi essa época não. Onde a primeira geração tivemos 45 a 55 foi início da Guerra Fria. isso, é isso que eu ia falar. Então, de 45 a 55 foi quando os computadores começaram o quê? A decifrar códigos. É tanto que durante a guerra, né, nós vimos, hoje nós temos alguns filmes que falam sobre isso. Naquela época não existia monitor, não existia teclado, existia o quê? Teclas para decifrar códigos. A segunda geração, lembrando que os computadores eram válvulas, ou seja, cada computador tinha em torno de 5.000 válvulas. Depois nós tivemos a segunda geração, que foi de 55 a 65, que foi de acordo com a Guerra Fria. A Guerra Fria, para quem não sabe, para quem não lembra, foi uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que depois se transformou por a perda da guerra. Ele dividiu em várias nações e foi difundido a Rússia, né? Que a Rússia parece que gosta de uma guerra, né, pessoal? Parece que a Rússia Realmente. gosta de detonar os outros países. Nós temos, engraçado, a Rússia teve uma guerra há pouco tempo, né? Até o futebol de lá foi paralisado. Aí parece que de novo estão querendo. Nós temos a terceira geração de 64 a 80. Pessoal, tudo de bom que nós temos hoje foi graças à terceira geração, aonde as válvulas se transformaram em transistores. Depois eu vou mostrar para vocês modelos de válvulas, modelos de transistores, aonde virou circuitos integrados, aonde nós tínhamos na primeira geração computadores, Rony, que tinha 7 metros de comprimento por 3 de altura. Ele transformou na terceira guerra mundial, ou na terceira geração, computadores pouquinho maior que uma mesa. Aí nós temos a quarta geração de 80 até hoje, que é a versão CI, VLCI, SI, nós vamos estar falando. E nós temos a quinta geração, que nós estamos usando a inteligência artificial. Rony, eu creio que nós devemos ser as pessoas mais maduras dessa turma, de 43 anos. Tem alguém mais de 43 anos aqui no grupo? Se for mulher, eu acho que elas não vão falar. Não vão falar. Não vão. Não vão. Hã? Eu não preciso nem dizer que eu, comparado com vocês, eu faço parte do maternal, né? Então, vida que segue. Alguém, pessoal? Professor, Eu tenho 38. eu tenho 45. Vocês imaginaram há 20 anos atrás, ou seja, no início dos anos 2000, que no ano de 2020 em diante, as aulas seriam remotas, que as aulas seriam via computador, que você estaria vendo os seus familiares via videoconferência? Vocês imaginaram no início dos anos 2000 isso? Eu era uma criança, mas eu confesso que eu nunca imaginei um trem desse. Quem levantou a mão pode falar? Pessoal, quando vocês quiserem falar alguma coisa, não precisa levantar a mão. Pode entrar no assunto, tá bom? Era um sonho distante, realmente. Principalmente no início dos anos 2000, os celulares não tinha internet. Só fazia receber ligação. Então, hoje, nós temos essa tecnologia que nós temos hoje. Celular, se tinha cor, já era de rico, tá ligado? Uma reportagem, eu lembro que eu era criança, tinha uma reportagem no Fantástico, que aí mostrava assim, como que ia ser o futuro, que as pessoas poderiam conversar através de um aparelho, que no caso era o celular,
iam se ver e mostrava toda aquela tecnologia, assim, que era uma coisa para o futuro. Só que eu não imaginava que eu ia viver isso. Parecia bem, uma coisa bem distante, assim, uma coisa meio que impossível. E vai evoluir ainda mais. O ruim, você sabia que quem perde, pessoal, com essa tecnologia absurda, são os nossos filhos, os nossos netos? Por que que eu perco com isso? Porque, primeiro, como a tecnologia cada vez ele fica mais avançada, o adolescente, a criança, ele perde um pouquinho do brilho de ser criança. Porque, Rony, quando nós éramos criança, garotos, nós pensávamos o quê? Ganhar uma bola, ganhar um peão, ganhar uma bicicleta. Não era verdade, Rony? Era um dos nossos sonhos. Hoje, a criança com 3, 4, 5 anos já quer um celular, um smartphone, na verdade, não falamos celular, falamos smartphone. Então, a criança, ela desde cedo, ela fica fixa na tela, na tecnologia. Então, ele fica num mundo virtual, aonde ele, eu posso estar errado, pessoal, alguém pode discordar de mim, que a visão da família fica um pouco de lado. Realmente, concordo. Eu acho que eu não cheguei a esse ponto, não, porque eu sou de 2005. Eu ganhei meu primeiro telefone com 10 anos e perdi ele no primeiro dia. Mas mesmo assim, É, aqui em casa eu tenho. Aqui em casa eu tenho. Na verdade, sou pai de 4 filhos, 2 fora do relacionamento e 2 no relacionamento. Então, eu falo pelos filhos que eu tenho maior proximidade. Eu posso tentar fazer uma comparação com os filhos que são fora do casamento também, porque o que percebe-se hoje que eu estava até olhando o status de um amigo aqui agora, que as mídias sociais, que as redes sociais, que a internet, ela vem engolindo tudo, né? Engolindo o rádio, engolindo a televisão, engolindo os livros. E assim, eu tenho que ficar policiando aqui em casa essa questão de uso de internet, porque se deixar, viram a noite, viram a madrugada. Assim, eu tive que impor limites aqui em casa, porque você acaba se tornando, nós, inclusive adultos também, nós acabamos por nos tornar, assim, escravos da internet, né, do celular, do computador e etc. É sim, é tanto, é verdade. tanto que Até os adultos mesmo, na verdade, tem esse problema também. Porque, querendo ou não, é algo que gera prazer na gente, mesmo que indiretamente, Mas sabe? A gente. muitas vezes, Brenner, também acaba se tornando uma necessidade de trabalho. Olha para vocês verem. Eu estou dando aula para vocês agora à noite. E eu já dei 11 aulas já hoje. Essa já é a minha 12ª aula de hoje. E meu maior problema nas 11 aulas que eu tive hoje, eu dou aula de matemática. As 11 aulas que eu dei hoje, o meu maior problema é o celular na sala de aula. Então isso me atrapalha. O aluno, como é um conteúdo matemática que as pessoas já têm complexo de achar que a matemática é um bicho, então juntando com a tecnologia que os pais deixam o celular, o filho levar para casa, para a escola, qualquer momentinho. Hoje, muitos pais mandam mensagem para o filho durante a aula. Hoje, muitos problemas nossos aos próprios pais, que durante a aula, desde não oportunar o filho ou a filha, durante a aula manda mensagem. E isso me atrapalha. Então, já dei 11 aulas hoje, essa que é a 12ª. Eu, no meu grupo de WhatsApp, mesmo que eu eliminei 20 grupos essa semana, eu tenho mais em torno de 30 grupos de WhatsApp. E o mais interessante, pessoal, nenhum grupo é de família. Todos são de trabalho. Eu estou seriamente pensando em comprar um novo chip para o meu aparelho, ou comprar um outro aparelho, e ser pessoal, passar só para algumas pessoas o meu contato, e na hora que eu não estiver utilizando, eu estar desligando ele, entendeu? Porque se eu não desligar o celular das 11 da noite às 6 da manhã,
meu celular a madrugada toda pitando. E o pior, que 99% dessas mensagens não é para mim, é de grupo. Então, pessoal, voltando aqui, a primeira geração é a parte mecânica, que é onde, qual que era o foco? Contar. Aprendeu termos os dígitos, os digital. Então, o primeiro foco dos primeiros computadores não era gravar informações de contagem. Porque naquela época eles usavam muito perfuradores. Então, era uma forma de contagem deles. Então, depois nós tivemos também o ábaco, também na parte de contagem. Ele foi inventado pelos chineses há 2000 anos antes de Cristo. Por isso que a interrogação até 1955, ou seja, nós não temos uma ideia precisa. Qual que é? O ábaco, que é manual, ele é intitulado como primeiro computador, aonde ele usava soma, subtração, multiplicação, divisão. Depois veio a máquina de calcular de Pascal. Pessoal, isso aqui era uma calculadora que fazia cálculos de soma e subtração apenas. Foi criado pelo Blaise Pascal, quando ele tinha 19 anos, em 1642. Então é por isso que não tem uma data específica. Depois, nós tivemos a roda de lentes. Aí foi criado pelo alemão Godofred von Lentz, né? Ou seja, também, aí nesse aqui já fazia as 4 operações. Então, em 1672. Então, sabe aquele filho que tem vários pais? É o computador. Nós não sabemos exatamente quem é o verdadeiro pai. Aí nós temos os cartões perfurados, criados em 1801. Aí nós temos as máquinas analíticas, em 1833, construído pelo Charles Babbage. Esse aqui, ele é mais intitulado como o primeiro computador. Então, o Charles Babbage, ele é como, realmente, para muitos, o pai da informática. Detalhe que é basicamente do tamanho de um guarda-roupa, né? Isso. Aí, de 1945 a 55, nós tivemos as válvulas, né? Olha o tamanho deles. Para quem já teve televisão de tubo, olha o tamanho deles. Ele tinha pouca confiabilidade, tinha dispositivo de entrada e saída primitiva, baixa velocidade, muito caro, consumia uma grande quantidade de energia, necessitava de grandes instalações de ar-condicionado para dissipar o calor, porque ele chegava a grandes temperaturas com uma maior facilidade. Imagina o bagulho se auto-derretendo só de fazer um mais um. Então, esse é um computador chamado ENIVAC, em 1955. Olha o tamanho dele, pessoal. Tudo isso aqui era um computador. Olha o tamanho dele. Esse aqui, ó, esse aqui já é um computador com teclado. Esse ENIVAC, isso aqui tudo, parecendo um armário, é um computador. Aí nós tivemos, também na primeira geração, lembrando, pessoal, que os primeiros computadores, eles foram basicamente quem utilizava eram as mulheres. Mesmo aqueles filmes falando que, por exemplo, eu assisti um filme esses dias atrás, falando que eram os homens, que eram os gênios. Nesse caso aqui, eram as mulheres que tomavam conta, descobriu os códigos secretos, principalmente da Inglaterra, sobre os enigmas dos alemães. Tem até um filme, né, pessoal? Alguém aqui já deve ter assistido já esse filme. Aí nós temos o famoso ENIAC. Esse foi criado em 46 na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele tinha 18.000 válvulas, 1.500 relés, pesava 30 toneladas e consumia 140.000 watts.
ele fazia até 5.000 cálculos por segundo. Então, ele é botões, ele tinha em média 7 metros de comprimento por 3 de altura, e ele foi o que fez os Estados Unidos ganharem uma parte da guerra. Aí nós temos a máquina ISA, de von Neumann, né? Tem até filme também sobre ele. Então, ele usava códigos sistema binário. Lembrando, pessoal, todas as informações do computador, ele é um sistema binário, 0 e 1, verdadeiro e falso. Ou seja, esses dias atrás, pessoal, eu escrevi o meu nome, Fábio Rodrigues Queiroz, que é o meu nome completo. Eu gastei uma folha inteira de códigos binários para colocar o meu nome, Fábio Rodrigues Queiroz. Foi uma folha inteira. Então, ele criou a unidade de processamento central, que é a CPU, ou o CP, a unidade aritmética lógica, que faz as contagens, as informações, a memória e a unidade de entrada e saída de dados. Então, são as primeiras gerações. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei para vocês, ele é 0 e 1, liga. Enquanto termina, dá pra falar também que, tipo, eu estudei um pouquinho de programação, aí eu tô ligado que é realmente isso. O computador é basicamente 0 e 1. Isso. E é engraçado, porque mesmo ele só entendendo isso, você consegue fazer muita coisa. Eu gosto de usar o exemplo da porta, por exemplo, que para abrir uma porta, o computador não sabe o que é abrir uma porta. Você tem que definir para ele que é uma porta, definir o que é abrir uma porta, a velocidade que ela vai abrir, como ela vai abrir. É basicamente conversar com o computador, a linguagem binária. Isso, então você vai fazer uma programação sobre tudo isso. Na verdade, tudo na nossa vida, pessoal, é uma programação. Da hora que vocês acordam até a hora que vocês dormem, é uma programação. Nós vamos falar um pouquinho isso depois sobre configurações, essa parte de programação. Então, os códigos 0 e 1 são gravados através de impulsos elétricos em minúsculos em circuitos eletrônicos. O computador armazena dados em série de 8 bits, que chamamos de bytes. Pessoal, eu não vou entrar em partes aqui, porque é uma parte um pouquinho complicada, é um pouquinho extenso, então não é o nosso foco, tá bom? Então, a segunda geração de 55, aonde houve o início do uso comercial, tamanho gigantesco, capacidade de processamento muito pequeno e o uso de transistores em substituição das válvulas. Ou seja, as válvulas se tornaram transistores. Ou seja, olha a diferença de tamanhos de uma válvula para transistores. Olha a evolução. Então, Economizou só 30% de espaço. Então, a válvula foi substituída pelo transistor, seu tamanho era 100 vezes menor do que o da válvula, não precisava de tempo para aquecimento, consumia muito menos energia e era mais rápido e confiável. Então, olha o tamanhozinho que já ficou os computadores. Em 59 foi criado o IBM 7094. Quem é da década de 80, por exemplo, 70, 80, na década de 90, qual era a marca que mais vendia computadores? A IBM. Eles lançaram o 7090 e o 7094, foi o início da modernidade, até o final da década de 60. Então, aí veio o PDP, aí veio os videogames, que videogames também era computador, né? Aí Tô ligado que tinha basicamente um jogo de tênis, mais ou menos, nesse negócio aí. Isso. Aí, na terceira geração, surge os circuitos integrados, a diminuição do tamanho, maior capacidade. Então, pessoal, primeira geração, segunda e
terceira, que eram os circuitos integrados. Já era do tamanho da parte do dedo, olha aqui. Então, eu não vou entrar muito em detalhes nessa parte aqui, pessoal, porque vocês vão ter um material. Então, em 64 criaram a IBM System 360. Aí, o primeiro computador da Apple, pessoal. Olha o primeiro computador da Apple criado em 76. Chamava de Apple I. Ele foi vendido por, acho que foi $3.600 na época. O bagulho era de madeira, tá ligado? Então, aí surgiu os softwares integrados, processador de textos, folha de cálculos, gestor de banco de dados, gráficos, gestor de comunicação. Aí, pessoal, olha os primeiros computadores da década de 80. Ele era monocromático, né, preto e verde. Aí surgiram o Osborne 81. Olha o tamanhozinho da tela. Note que ele não tinha mouse, só tinha teclado. Ele pesava 11 quilos. Tela de 5 polegadas. Aí o IBM o ASCII, né? O Wright 2000. Servidor, pessoas que eram servidores, tá bom? Aí houve os supercomputadores, a automação de escritório, a automação comercial e industrial, robótica, imagem virtual, multimídia e a era online de comunicação da internet, que é o que nós temos hoje. Então, surgiram os primeiros superprocessadores, supercomputadores. Então, eu vou voltar aqui, ó. Você lembra que eu falei para vocês que a terceira geração foi o auge de tudo? Por quê? Quem é que ajudou isso? A NASA. Quando foi o primeiro foguete à Lua? Quem lembra? 1969. Isso. Então, em 69 foi o primeiro. Para haver o computador dentro do foguete, que O Neil Armstrong, não foi? Foi o primeiro homem a pisar na Lua? Isso. Neil Armstrong. Foi o Apollo 11, né? Acho que foi o Apollo 11. Isso. Então, Sim, Apollo 11. então, Antes dele foi a pra Lua. NASA gastou foi muito, mas foi muito dinheiro, aonde eles fizeram o quê? A miniaturização das peças. Então, graças à NASA de ter essa audácia de mandar o homem à Lua, que hoje nós temos o que nós temos hoje. Computadores modernos, computadores games, computadores de últimas gerações. Então, isso que nós vimos na primeira geração. Na aula, esse material aqui, pessoal, já está postado para vocês. Vocês podem baixar ele, podem guardar de informação. Na nossa aula de amanhã, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a nossa grade. Ó, eu vou vir aqui, o nosso plano de ensino, não, o nosso cronograma de aula. Então, hoje, nós tivemos uma introdução da informática, né? Para aqueles colegas que não tinham nenhuma noção, agora tem. Na aula de amanhã, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução da arquitetura dos computadores. Por isso que eu não entrei muito a fundo nessas informações de hoje. Pessoal, eu vou mostrar como eram os processadores da antiguidade, quais são hoje, o que evoluiu do primeiro computador que eu tive, eu particularmente, em 98, 99 para hoje. Na aula de quinta-feira, nós vamos falar sobre software. Como que eu sei? Qual que é a vantagem de um software livre, de um software básico, de um software free, de um software pago? Nós vamos falar um pouquinho sobre antivírus. Não sei se vai dar tempo de falar isso tudo aí não, pessoal. Mas vamos ver se falar sobre vírus, antivírus.
que hoje é o maior vilão dos computadores, né, pessoal? Qual que é a vantagem de ter um Windows original? Um sistema operacional original? Nós vamos falar do Windows. Nós vamos pegar informações das versões anteriores. Eu vou pegar telas do Windows 95, 98, 2000, XP, que foi a melhor versão. Vou falar sobre o Linux também. Qual versão do Linux é melhor? Qual é a versão que eu posso usar na minha casa? Por que o Linux, ele é o melhor sistema operacional que tem? Nós vamos falar. No Word, nós não vamos na parte muito de digitação de textos. Nós vamos falar um pouquinho sobre mala direta. O que é mala direta? É quando eu quero mandar um documento para várias pessoas endereçadas àquelas pessoas. Na aula 7, nós vamos falar um pouquinho de Excel, aonde eu vou focar uma planilha, eu vou mostrar como é que faz uma planilha e vou criar uma tabela dinâmica. Note, Breno, você que já fez aula comigo, que são conteúdos totalmente diferentes, não é verdade? Tem algumas coisas similares, mas o foco é outro. É a mesma coisa, só que diferente. Tópicos muito mais avançados. PowerPoint, uma aula de Word, uma aula de Excel, uma aula de PowerPoint. Nós vamos criar slide mestres. Qual que é a diferença de criar uma apresentação normal e uma apresentação de slide mestre? Na aula 9, nós vamos falar sobre ferramentas de aulas online. Será que o Zoom, o Meet, o Teams, ele tem uma vida útil, programada para ter fim? Nós vamos ver isso. E na última aula, nós vamos falar sobre armazenamento de informações. Qual que é a vantagem de armazenar ele no computador? Qual que é a vantagem de ter um pendrive, um HD externo? Qual é a vantagem de eu guardar essas informações nas nuvens, nos OneDrives? Então, pessoal, note que nós temos, para quem já teve aula comigo, por mais que são temas um pouquinho parecidas com as outras turmas, mas são focos diferenciados. Então, essa é o conteúdo das 10 aulas. O que vocês acharam? Sinto que vai ser trabalhoso. Mas só que vocês notaram que, tirando aulas do Word, Excel e o PowerPoint, eles são mais conteúdos que ensinam a mexer, a utilizar um computador na sua totalidade. Fala, Rony. Eu acho isso, então, eu acho de extrema importância. Eu gosto de trazer sempre a experiência pessoal. Eu sou agente de trânsito no Distrito Federal, servidor público, e a gente trabalha muito com a questão de notificação pelo celular, usa bastante a questão da internet, um aplicativo específico para consulta, né? Fora isso, tem as questões relacionadas à nossa equipe, que o nosso encarregado direto, né, nosso chefe superior direto, ele sempre manda informações por e-mail, pela internet, aplicativos, grupos de WhatsApp. E eu tenho um colega lá que está com 52 anos de idade. E assim, eu sinto uma dificuldade muito grande nele, até para mexer com e-mail, às vezes o WhatsApp, instalar um aplicativo, a questão, por exemplo, de um Word, digitação de texto em Word, o uso lá daquelas ferramentas. E até falei para ele desse curso, no próximo curso que tiver, eu falei para ele, você entra para você ir tendo uma noção, porque a gente vai ficando mais velho assim, e vai ficando lerdo, né, e inerte a essas coisas, e a gente não pode. Até porque eu acho que essa área da tecnologia aí vai mandar nos próximos 50 anos. Então, quem não se atualizar, o Chacrinha falava que quem não se comunica se estrubica. Eu acho que quem não se atualizar vai se estrubicar aí no decorrer dos próximos anos na questão da informática em si,
da área da seara da informática, da internet. Então, é de extrema importância sempre estar atualizando. Isso mesmo. Juliana, alguma pergunta? Não, professor. Não. Eu bati a mão aqui errado. Pessoal, nós estamos na reta final, falta menos de 2 minutos. Lembrando que agora, das 8 horas até as 22 horas, eu estou online para tirar dúvidas de vocês. Eu acho que não vai ter necessidade, mas até as 22 horas eu vou estar online para tirar dúvida. Aproveitem, pessoal, finalizou a aula, já vai lá, faz a atividade. Daqui um pouquinho eu vou mandar o vídeo. Esse vídeo, eu não apago quando acaba a aula. Vocês viram lá que vai entrar 340 vídeos. Eu não apago e vocês podem ver quantas vezes quiserem, tá bom? Nós estamos na reta final da nossa aula. O Meet, ele não dá a opção de ter mais de 1 hora sem ser uma versão paga. Então, ele não é barato, tá bom? Mercenários. Isso. Então, pessoal, de agora até as 22, pessoal, faça atividade, não deixa para depois. Falta 30 segundos. Desejo a todos uma boa noite e amanhã às 19 horas, faltando 10 minutos mais ou menos, eu mando o link para vocês. Obrigado a todos. Vai cair a aula. Eu não quero... Boa noite, professor. Obrigado, pessoal. Falou, boa noite.